Caríssimas, caríssimos e caríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando em mais um episódio do Roda e Avisa, e dessa vez sem vídeo, dessa vez só em áudio. Eu estou gravando num domingo de manhã muito cedo, né? Muito cedo mesmo, e se eu não gravar isso eu não vou conseguir ter paz ao longo do dia, porque ideias estão caindo na minha cabeça mais ou menos como bombas estão caindo por aí. E cada bomba que cai, para mim, é a evidência de que a razão tem limites, né? Se a racionalidade tivesse, sei lá, alguma capacidade extraordinária, a gente não precisaria de bombas, sobretudo porque cada lado jura de pé junto que tem mais razão, que a sua própria razão é sagrada. E o episódio de hoje é sobre um pecado original, já que eu estou falando aqui de razões e desrazões, e eventualmente crenças, e eventualmente fés, né? Eu quero falar aqui sobre um pecado original da inteligência artificial. Se você tem acompanhado aí, se você não conseguiu escapar, obviamente, de todo o hype, porque ele persegue você, né, da inteligência artificial. Tá todo mundo aí sonhando, prometendo, esperando o dia em que a gente terá o que é chamado de AGI, que é a inteligência artificial generalizada, ou seja lá o que for, é um tipo de o estágio máximo, como se fosse o nirvana da inteligência artificial, que isso está chegando logo ali, né? E aí eu quero eu quero registrar aqui, eu quero fazer isso depois por escrito, eu quero fazer um manifesto, eu quero deixar isso registrado, porque eu acho que é importante. Existe aí uma quimera, existe aí uma falácia, existe aí uma grande confusão com relação ao que é possível atingir em termos de inteligência, né? É curioso porque talvez, como muitas dessas pessoas tenham feito exatas, quem fez exatas, né, quando chega no final do semestre, tem uma prova cabeluda, o cara coloca aquelas questões medonhas, né, seja do que for, termodinâmica, eu estou lembrando das minhas questões, da mecânica dos fluidos, estou lembrando dos meus pesadelos aqui do meu tempo de engenharia, que já passou. Aliás, só para constar, eu sou formado em comunicações, eu deixei a engenharia para trás. Nesse tempo de engenharia era isso, você tinha aquelas provas simplesmente pavorosas que deixava todo mundo com dor de barriga, e para cada questão tinha uma resposta só, uma. Qualquer desvio disso era um erro, né? Porque em exatas, em matemática, você tem essa ideia, né, de que exista uma solução final ótima, magnífica, incontestável, um teorema cristalino, como se fosse uma coisa de matemática euclidiana. Embora, e aí fica aqui uma pequena lembrança, embora um certo matemático chamado Gödel já tenha provado que, lamento informar, mas isso é uma ilusão, porque mesmo com a maravilhosa, sensacional, infalível, divina matemática, você pode criar enunciados que ninguém sabe se são verdadeiros ou falsos, que você não tem como provar se está certo ou errado. Ou seja, mesmo a matemática, que é o sonho de perfeição, de universalidade, de eternidade, ela também tem um calcanhar de Aquiles, né? Mas aí eu saí dessa área de exatas e fui para a área de humanas, e fui fazer comunicação, e comunicação é completamente diferente. Para mim foi uma mudança. Nossa, uma mudança da água para o vinho, ou do vinho para... eu nem sei, porque você não tem mais uma resposta única, né? Quando algum professor te coloca um desafio, né, para você comunicar, para você criar, para você inventar, para você interpretar, não existe o mais certo ou menos errado, depende da sua criatividade, as respostas são infinitas, e quanto mais inesperada ela for, né, melhor, né? Quem tiver um repertório diferente pode trazer, nossa, ângulos que você jamais imaginaria, né? Então eu saí de um universo, de um paradigma onde você sonhava com respostas universais, e aí para um outro em que você se regozija com a diversidade das respostas. Eu estou contando essa anedota autobiográfica, porque eu acho que a gente está caindo numa armadilha parecida, não é? Eu me lembro, e mais uma anedota pessoal, acho que a primeira vez que eu fui para o MTech é um evento do MIT, em Boston, eu teve uma palestra final com um figurão, eu já esqueci o nome do cara,
um sobrenome italiano, era um dos pais do Watson. O Watson, que para mim é mais uma sensacional bullshitagem da IBM, mas o Watson, que durante algum tempo a gente achava que fosse alguma criatura sobrenatural, divina, né, capaz de responder todas as questões, né, e eu levantei a mão e perguntei, Ferrucci, acho que é David Ferrucci, se eu não me engano, vocês me corrijam, por favor. E eu perguntei, olha, a gente não está incorrendo num erro aqui, porque se a gente a gente cria uma entidade que tem nome, o Watson tinha nome, ou seja, ele é praticamente um indivíduo, um sujeito, né, e coloca ele para responder uma resposta que seria perfeita e universal, a gente não está incorrendo num erro, porque, em princípio, questões humanas não têm uma resposta universal, não tem uma resposta única. Eu sei que existem livros sagrados por aí, mas todos eles discordam e todos eles se matam por causa desse sonho de uma resposta que seja definitiva e perfeita. Né? Não está errado a gente responder, né? Um robô responder com uma resposta e achar que essa resposta seja universal. Eu acho que ele não gostou muito da minha pergunta. Eu também insinuei, porque, veja, as grandes instituições humanas, elas são democráticas, elas são plurais, né? A ciência não é feita de um cabeção só, de um gênio só, ela é feita de uma metodologia de inúmeros cientistas, né? É uma coisa muito horizontal. Né? A democracia também deveria ser muito horizontal. Né? Pelo visto, não empolga muita gente, mas deveria ser assim. Então, por que a gente está imaginando um oráculo que fala em nome, fala sozinho, como se fosse a única voz possível, né? A gente não deveria ter, sei lá, uma resposta que fosse, olha, a gente tem aqui várias respostas possíveis, a mais provável, talvez a mais satisfatória, segundo esse critério, seja essa. Agora, se você mudar um pouco a sua expectativa moral, aquela talvez seja melhor. Não, a gente está dando uma resposta única, como se fosse uma prova de transferência de calor ou termodinâmica. Né? Ele não gostou, desconversou, e o evento acabou, mas eu continuei com essa pergunta na cabeça. Quem disse que é possível haver alguma resposta universalmente aceitável, né? Ou pelo menos não só universalmente nesse exato momento, mas também que tem alguma validade um pouco mais duradoura quando o assunto são questões humanas? Será que a gente não está justamente errando o rumo, né? Ao invés de estar pensando em como aumentar o número de vozes, como ouvir cada vez mais perspectivas, como cada vez trazer mais gente para a mesa, a gente está querendo trazer um Buana, né? Como se fosse um super-homem branco, como se fosse um novo sacerdote, como se fosse uma nova pitonisa, como se fosse uma grande divindade. A gente está fazendo um outro Deus? E bom, e como tem vários deuses por aí, eu não duvido que as próximas guerras mundiais, que como Einstein já previu, vão ser feitas com pedaços de pau e pedra, não é? Elas não sejam batalhas em torno de qual inteligência artificial você acredita. Né? Vai ter os devotos do ChatGPT, vai ter os devotos da inteligência artificial chinesa, eu já esqueci o nome. Né? Então, a gente deve estar rumando nessa direção, numa direção que é justamente o contrário daquilo que a gente precisa, né? Numa direção que é de novo um pensamento mágico. E para mim, para mim, com uma questão de princípio, a inteligência, uma inteligência única, universal e superior e praticamente divina é impossível. O que vai acontecer e já está acontecendo é que a gente crie essas máquinas, esses robôs, que nos enganem tão bem que a gente não seja mais capaz de distinguir ou que a gente não consiga mais validar as respostas. E eu acho que é isso que já está acontecendo. Cada vez que eu pergunto alguma coisa para o Google Maps ou para o ChatGPT, eu não tenho como saber se existe uma outra alternativa melhor. Eu tenho que acreditar, vira uma questão de fé, não é? Vira uma questão de fé, e o que vai acabar acontecendo é que simplesmente a gente vai criar não uma entidade que sabe tudo, mas uma entidade que vai nos enganar de uma tal maneira que a gente não vai ter como escapar, né, desse completo véu de Maia, já que a gente estava falando aqui em noções um pouco mais budistas de Nirvana, né? Então, de repente, o Nirvana da inteligência artificial somos nós imersos num mar de ilusões que a gente não vai ter mais a menor condição de fazer um contraponto.
Então preparem-se, quem sabe essas bombas que estão caindo agora certamente já devem ter um dedinho aí de inteligência artificial. As próximas bombas, ou porretes, ou martelos, ou guilhotinas, ou fogueiras, eu acho que vão ser erigidas em nome de AGIs diferentes, né, que lutam entre si para ver quem elas enganam mais por mais tempo. Ufa, caríssimas, caríssimos e caríssimos, agora eu posso fazer o que eu tenho que fazer aqui esse domingo, que vai ser um domingo agitado. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até o próximo episódio imprevisível e intempestivo do Roda e Avisa no ar desde 2003.